Na tranquila e isolada cidade de Kosciuszko, Mississippi, uma menina nasceu em uma família que lutava para sobreviver. Durante o nascimento dessa menina, seu pai servia nas Forças Armadas. Antes disso, seus pais enfrentavam constantes desentendimentos, pois não planejavam ter um filho naquele momento e não mantinham um relacionamento estável. Após o nascimento, o pai registrou a criança, mas não estava presente em sua vida cotidiana. Enquanto isso, a mãe precisou viajar para o norte do país para trabalhar quando a criança ainda era muito nova, deixando-a sob os cuidados da avó em uma área rural simples por vários anos. Eu nasci em um lugar e tempo onde a pobreza e o racismo eram realidades inescapáveis. Com uma determinação em seus olhos que só cresceu ao longo dos anos. Sua infância foi marcada por carências materiais e desafios que moldaram sua visão de vida desde cedo. Eu me lembro de como a luta fazia parte da nossa vida cotidiana, mas mesmo em meio a essas lutas, eu sempre soube que havia algo mais lá fora, algo que valia a pena lutar. Essa força interior, cultivada em sua juventude, se tornaria a força motriz de sua jornada. Durante esse tempo, o pai raramente a visitava devido à distância entre as cidades onde moravam. Sua mãe ocasionalmente ligava para ela. Foi sua avó que a ensinou a ler antes dos 5 anos e a levava para a igreja, onde ela ganhou um apelido especial por sua habilidade de recitar passagens da Bíblia. No entanto, quando era mais nova, sua avó costumava ser rigorosa com ela se não conseguisse recitar corretamente os versos ou se tivesse um comportamento inadequado. À medida que ela crescia, testemunhava em primeira mão as lutas de sua comunidade e as barreiras que muitos enfrentavam devido à discriminação racial e à pobreza persistente. Minha família, como muitas outras naquele momento, enfrentou desafios significativos, mas eu sempre soube que essas circunstâncias não precisavam definir meu futuro. Com 8 anos, ela foi batizada em uma igreja batista. Em 1963, tendo apenas 9 anos de idade, passou a ser molestada por seu tio e seus primos adolescentes, que foram morar com ela e sua mãe. Eles eram parentes de sua mãe e batiam na menina, além de a estuprarem com frequência. Foi um grande trauma para ela que, ameaçada, nada podia relatar para os pais. Eu prometi a mim mesma que um dia encontraria uma maneira de contar minha história para o mundo. Eu sabia que tinha algo dentro de mim que valia a pena ser compartilhado e que minha voz poderia ser uma força para o bem. Apesar da vida difícil, sempre se dedicou nos estudos, querendo mudar de vida. Com 13 anos, fez uma prova e ganhou uma bolsa de estudos na Nicolet High School, uma das melhores escolas públicas da cidade de Milwaukee. Cansada de sofrer abusos sexuais desde criança, terminou o ensino fundamental e fugiu de casa, desesperada e infeliz. Ao sair de casa, pôde contar com a ajuda de sua melhor amiga, que havia conhecido na escola. Ela foi morar na casa dela, que ficava na mesma cidade em que vivia, Milwaukee, e a família de sua amiga a acolheu. Quando fez 14 anos, já há 6 meses morando com a amiga, conheceu seu primeiro namorado, um rapaz de 18 anos, por quem se apaixonou perdidamente. Após 3 meses de namoro, ficou desesperada ao descobrir-se grávida. O namorado não aceitou a gestação e, após agredi-la e tentado obrigá-la a abortar, a abandonou grávida, após ela recusar-se a tirar seu filho, o que gerou uma profunda depressão na jovem. Seus pais, a essa altura, já sabiam que ela estava morando com a amiga e ela, por telefone, relatou à mãe o motivo pelo qual fugiu de casa, e assim, seu tio e primos foram presos. A mãe pediu para ela voltar, mas ela disse que estava grávida e que foi abandonada pelo namorado, mas que estava bem na casa da amiga. Esse fato deixou seus pais muito chocados com o que houve com a filha. Os meses se passaram e ela vivia triste e não se cuidava direito na gestação, não indo a médicos e ficando só em casa, muito triste. Com 7 meses de gestação, entrou em trabalho de parto e, sofrendo muito, deu à luz de parto normal a um menino, para sua felicidade e também medo. Porém, o menino teve complicações por ser prematuro e, devido à má formação do pulmão, desenvolveu uma insuficiência respiratória, falecendo poucas horas após o nascimento, para seu desespero total.
o que a afundou mais ainda em depressão, e a partir deste dia decidiu nunca mais querer ter um filho. Após tudo isso, a mãe a consolou e decidiu mudar de estado, e saiu de Milwaukee, em Wisconsin, e foi morar com o pai em Nashville, no Tennessee. Ela percebeu que sua família se distanciou mais dela e a tratavam friamente, e ela ficou achando que foi o fato de ter engravidado cedo, mas não tinha certeza. Ela voltou a estudar para terminar o ensino médio e se tornou cada vez mais dedicada e popular entre os colegas de escola, chegando a ganhar o concurso juvenil de A Garota Mais Legal da escola. Com 17 anos, no último ano colegial, ganhou o concurso de beleza de seu bairro, por ser uma jovem que sempre chamou atenção por sua aparência física e personalidade forte. Nessa época, refez sua vida e sentiu-se segura para ter um novo relacionamento amoroso. Ela, então, namorou sério alguns rapazes e nos fins de semana saía com alguns casos esporádicos, chegando a dormir fora de casa. E o pai não gostava deste comportamento, o que gerava constantes atritos, visto que seu pai era um homem conservador. Nesta época, voltou a viver com sua mãe, que havia se mudado para a mesma cidade que seu pai vivia, o que não dificultaria a jovem de terminar seus estudos onde já estava. Após terminar o colégio, foi aprovada em um concurso de locução, que lhe garantiu uma bolsa de estudos na Universidade do Tennessee, uma universidade historicamente negra, onde estudou comunicação televisiva. Ela também atraiu o interesse da rádio local, WVOL, que a contratou para transmitir as notícias de plantão. Ela trabalhou nessa rádio nos seus 2 primeiros anos na faculdade. A jornada em direção ao sucesso foi repleta de desafios e obstáculos intransponíveis. Ela experimentou a amargura da pobreza em suas várias formas, conhecendo de perto a falta de recursos básicos que muitos de nós consideramos garantidos. No entanto, ela nunca desistiu de acreditar no poder de sua própria narrativa, mesmo quando as palavras dos outros tentavam silenciá-la. Fui informada tantas vezes de que minha aparência e minha voz não eram adequadas para a televisão, mas eu sabia que minha voz, minhas histórias, eram importantes e precisavam ser ouvidas. Cada rejeição que enfrentei só fortaleceu minha determinação. Ela foi criada na Igreja Batista. Em sua juventude, falava em congregações locais, principalmente afro-americanas da Convenção Batista do Sul. Ela também declarou: dúvida significa não. Quando você não sabe o que fazer, não faça nada até saber o que fazer. Porque a dúvida é sua voz interior, ou a voz de Deus, ou o que você escolher. É o seu instinto tentando lhe dizer que algo está errado. Foi assim que me vi liderada espiritualmente. Porque essa é a sua voz espiritual dizendo para você: vamos pensar nisso. Então, quando você não souber o que fazer, não faça nada. Quando finalmente deu os primeiros passos em direção ao mundo da mídia, se viu enfrentando barreiras que pareciam intransponíveis. Ela era uma mulher negra em um mundo de entretenimento e comunicação onde as representações eram limitadas, especialmente para aqueles que não se encaixavam nos padrões estabelecidos. Cada obstáculo que enfrentei me lembrou da importância de persistir, não apenas por mim, mas por todos aqueles que se sentiam invisíveis. E enquanto olhamos para trás nessa jornada extraordinária, percebemos que aquela menina de Kosciuszko, que enfrentou a adversidade com coragem e compaixão, se tornou um farol de esperança e inspiração para milhões ao redor do mundo. Cada passo que eu dei em direção ao sucesso foi um lembrete de que a perseverança pode superar qualquer obstáculo. Com gratidão por ter tido a oportunidade de transformar minha jornada em uma fonte de inspiração para os outros. Minha história é uma prova viva de que a resiliência pode nos levar a lugares que nunca ousamos imaginar. Em 1983, ela se mudou para Chicago e passou a liderar o talk show matinal AM Chicago, que teve seu primeiro episódio exibido no dia 2 de janeiro de 1984. Dentro de poucos meses, o seu programa se tornou o mais visto da região de Chicago, superando o concorrente The Phil Donahue Show. O sucesso foi tanto que a emissora concedeu 1 hora inteira de duração ao talk show, que foi rebatizado de Oprah Winfrey Show, e passou a ser transmitido para todo o país em setembro de 1986. Já tendo superado os concorrentes locais,
Oprah duplicou sua audiência nacional, superando Donna Who no ranking de talk show mais visto dos Estados Unidos. O sucesso foi tanto que a revista Time publicou: poucas pessoas apostaram que Oprah Winfrey teria uma rápida ascensão na mídia televisiva. Em uma área de trabalho dominada por homens brancos e mulheres brancas, ela é uma negra de preferência majoritária. Ela não é concorrência para Paul Donahue. Trata-se do talk show como uma sessão terapêutica. Em meados de 1990, Oprah adotou um programa em formato de tabloide tratando sobre doenças cardíacas e assuntos religiosos e entrevistando pessoas de origem humilde. Em 10 de fevereiro de 1993, Oprah conseguiu uma rara e altamente esperada entrevista com o rei do pop Michael Jackson, que se tornou o segundo evento mais assistido da história da TV mundial em todos os tempos, e efetivamente a maior audiência da carreira de Winfrey, com uma plateia recorde de 600 milhões de pessoas assistindo o programa de todas as partes do mundo, simultaneamente. O especial, intitulado Michael Jackson Talks to Oprah, foi ao ar, ao vivo, da mansão do cantor, Neverland Valley, localizado no condado de Santa Bárbara, na Califórnia. No dia 20 de novembro de 2009, Oprah Winfrey anunciou e confirmou o fim do seu programa para 2011, depois de mais de 20 anos no ar pelo canal de TV estadunidense ABC. O anúncio emocionado da apresentadora foi feito ao vivo nos minutos finais de seu programa The Oprah Winfrey Show. Segundo Oprah, a decisão foi tomada depois de muita oração e meses de análises cuidadosas. Eu amo este programa e amo-o bastante para saber quando é hora de dizer adeus. hoje, Oprah Winfrey é reconhecida mundialmente não apenas como uma das mulheres mais influentes da mídia, mas também como um exemplo vivo do poder da resiliência e da determinação. Sua história de superação é um testemunho poderoso do potencial humano para alcançar grandes alturas, independentemente das circunstâncias iniciais. Sua jornada inspira milhões ao redor do mundo, lembrando a todos nós que a perseverança pode superar qualquer obstáculo e que cada um de nós tem o poder de criar mudanças positivas em nossa própria vida e na vida daqueles ao nosso redor. De acordo com estimativas recentes, o patrimônio líquido de Oprah Winfrey é de aproximadamente 2 bilhões e 600 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 13 bilhões e 500 milhões de reais, uma conquista notável para alguém que começou com tão pouco. Para mais histórias inspiradoras e conteúdo motivacional, não deixe de se inscrever em nosso canal, pois aqui vamos compartilhar mais jornadas de superação como esta. Obrigado por assistir e até a próxima.